Convidamos o jurista, advogado, professor Modesto Carvalhosa, especialista em leis de combate à corrupção. Professor, bom dia, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Professor, muito se fala que o Brasil perdeu o controle no combate à corrupção. Agora, o problema é o seguinte, parece que todo o sistema está envolvido. Agora, a JBS distribuir mais de R$1 bilhão em propinas é algo absurdo, hein, professor? Veja como realmente o Brasil está totalmente dominado por esse sistema de conluio entre empresas privilegiadas e os políticos em geral, de todos os partidos. Professor Vila. Doutor Carvalhosa, bom dia. Bom dia, Vila. Ao mesmo tempo que ela distribuiu mais de R$1 bilhão entre 2006 e 2017, o curioso é que ela distribuiu essa propina em pleno processo do mensalão, né, que é recebido em 2007 com a ação penal 470, né? Mesmo durante o início da Lava Jato, em 2014, ela continuou fazendo a distribuição de propina. Quer dizer, como é possível, doutor Carvalhosa, e aí propina em contrapartida recebeu benesses do poder tal, através de vários mecanismos, em especial do BNDES. Isso não está no livro verde do Paulo Rabelo de Castro, em Curioso. A pergunta que eu faria ao senhor é como é que é possível, então, reformar uma república tão corrompida? Quer dizer, não há mecanismos na estrutura de Estado para impedir essa corrupção? Bom, primeiro, o caso é o seguinte, em matéria de contrato com o poder público, precisa se criar a performance bond no Brasil, que é o sistema que já foi adotado nos Estados Unidos há 120 anos, em que põe uma seguradora no meio e que impede, portanto, que os contratos feitos com o poder público e as empresas estatais sejam administrados pelas próprias servidores públicos corruptos. É uma seguradora que garante que haverá a entrega da obra no preço, na qualidade e no prazo. E é o único sistema possível. Existe uma lei no Senado que eu mesmo redigi, que foi do senador, agora eu não me lembro o nome. Cunha Lima, que realmente está lá parado, sepultado dentro do Senado, esse projeto que é absolutamente indispensável que seja adotado no Brasil imediatamente. Essa é uma das fórmulas que resolver a questão. A outra realmente é fazer uma limpeza em 2018 total desse Congresso Nacional, fazendo realmente a eleição com candidatos independentes dos partidos que estão, infelizmente, todos comprometidos também nessa corrupção aí do JBS. E, professor, como se vira esse jogo? Apesar de toda a pressão da sociedade, os políticos não adotam medidas que poderiam amenizar. A gente sempre falou muito das 10 medidas de combate à corrupção e a própria reforma política que não sai do papel. É difícil, né? Eu acho que temos que realmente tentar democraticamente fazer uma revolução, ou seja, uma revolução democrática em 2018, não elegendo candidatos que sejam de partidos comprometidos com a corrupção. Se o Wesley, não sei quem, deram 150 milhões para o PT, 50 milhões para o PMDB, 30 milhões para o PSDB e companhia PP, papá, PTB, etc., não podemos votar em candidatos desses partidos. É muito simples. Não há nenhum problema. É só mobilizar sociedade por redes sociais, candidatos independentes para presidente da República, para governadores, para senadores, deputados federais, estaduais, fazer um trabalho, a sociedade que está desafiada a solucionar essa questão. Não são os políticos que vão realmente ajudar a anunciar dessa lama de corrupção contínua, como o Vila falou. Hoje nós estamos conversando aqui, ô Vila, sim, o Tiago, o Joseval, Denise, Vera, estamos aqui conversando, eles estão jogando em malas em todo lado, levando malas de um lado para outro, você está duvidando? Mala está correndo por aí, maleta com 500 mil, não adianta nada, a corrupção continua absolutamente operando no Brasil, totalmente, todos os dias, tá certo? Isso é impressionante verificar que não adiantou a Lava Jato fazer todas as medidas maravilhosas que tem feito para o Brasil, que eles não ligam, continuam corrompendo, sendo corrompidos. Professor Modesto Carvalhosa, pediu ao senhor, o senhor tem feito esse trabalho sobre a performance bond. Primeiro eu gostei que o senhor tem chamado capitalismo de laços.
Mas qual seria um termo aportuguesado da performance bond para que a gente pudesse incutir na sociedade brasileira a necessidade da aprovação desse projeto que o senhor colocou no Parlamento brasileiro? Seguro de obras, seguro de obras. Seguro de obras. Seria o termo, seguro de obras. Seguro de obras. Isso é uma forma e uma das facetas para acabar com a corrupção. Os Estados Unidos, que tem escândalo de todo jeito, tudo que tem escândalo financeiro, é uma barbaridade, nunca houve escândalo de obra nos Estados Unidos há 120 anos, que estão lá, não tem escândalo de obra, porque tem esse sistema tão simples, né? Mas aqui precisa adotar isso de qualquer maneira, né? Doutor Carvalho, o senhor falou agora na nossa entrevista aí 2 vezes em candidatos independentes. Explicar para o nosso ouvinte o que significa e como é possível um candidato independente, tendo em vista que no Brasil, de acordo com a legislação brasileira, para ser candidato é condição indispensável estar filiado a um partido político? Vila, é o seguinte, para a candidatura eventual de uma eleição indireta, agora se houver a queda do Temer, não há necessidade de o candidato ser independente da sociedade civil. Por isso é que, inclusive, pediram que eu me manifestasse e me propusesse essa finalidade. Então, na eleição indireta eventual na queda do Temer, não há nada na Constituição que exija que haja filiação. Na eleição direta, exige a Constituição, no seu artigo 14, que haja uma filiação partidária. Isso é absolutamente contra o artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo e não emana dos partidos, né, na ditadura dos partidos, e também o princípio de que ninguém é obrigado a se associar ou continuar associado. Mas, além disso, sobretudo, existe o Tratado de São José da Costa Rica, que impõe às constituições dos países que assinaram esse tratado, inclusive o Brasil, no sentido que a Constituição não prevalece sobre todos os princípios que estão nesse Tratado de São José, ou seja, o princípio que todo cidadão pode ser eleito e eleger. Ele pode eleger e ser eleito. Portanto, cabe ao Supremo Tribunal Federal, como já tem feito em outros casos de aplicação do Tratado de São José, realmente de reconhecer que a Constituição, no seu artigo 14, está suspensa com referência à Constituição. Ela não prevalece com referência às eleições doravante, ou seja, nas eleições de 2018 em diante, porque realmente o tratado é que prevalece sobre a Constituição. Portanto, não há nenhum problema de arguir. O Congresso, o Supremo já tem uma arguição da inconstitucionalidade desse artigo 14, já correndo lá com o ministro Fux, que está com essa relatoria. Jurista, professor Modesto Carvalhosa, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Boa semana, professor. Um abraço a vocês todos. Um abraço, obrigado.